Boa noite. Agora sim, né? A tecnologia realmente não nos ajuda muito. Então, vamos usar o rústico. O rústico é o microfone. Normal. Irmãos, graças a Deus pela bênção de hoje, estarmos reunidos para adorar o Senhor, ouvir um desafio missionário maravilhoso, entoar cânticos, orar. É um culto realmente completo que nós prestamos ao Senhor nosso Deus. E agora vamos começar a estudar uma das passagens mais conhecidas e maravilhosas da Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, que é Isaías, capítulo 6. Quando você está abrindo sua Bíblia para Isaías, capítulo 6, normalmente você tem o tema deste capítulo, ou às vezes no título que está aí na sua Bíblia, que não é revelado, esse título foi a editora da Bíblia que colocou, né? Muitas vezes você tem o chamado de Isaías, não é verdade? Na minha diz a visão de Isaías e o seu chamamento. E talvez esse seja o principal erro ao se falar de Isaías capítulo 6. Porque não trata do chamado de Isaías, mas trata da pessoa de Deus. Esse capítulo 6 trata do Senhor nosso Deus, da sua glória, da sua soberania, da sua obra e da missão que Deus dá ao homem. É muito sutil a diferença, não é? O chamado de Isaías. Não, Isaías é um detalhe nesse texto. O centro do texto é Deus. Por isso nós temos que pensar que Deus nos usa na sua obra. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos dá vida. Talvez você ache que você está vivo, respirando aí, firme e forte, porque você tem objetivos nessa vida a cumprir, sonhos a realizar, metas a alcançar. E isso é uma mensagem humanista. É uma mensagem humanista que nós aprendemos desde pequenininhos, né? Na escola, muitas vezes, com professores humanistas. Mas, na verdade, a razão de estarmos vivos é a glória de Deus. Falamos disso hoje de manhã, que é o objetivo da igreja, é glorificar ao Senhor. E nesse texto, muito mais do que o chamado de Isaías para realizar a obra do Senhor, que realmente acontece nesse texto, nós temos Deus se revelando de modo extremamente íntimo e especial. Lemos a Bíblia, muitas vezes procurando soluções para os nossos problemas. Não está totalmente errada essa leitura, mas também não está precisa. Temos que ler a Bíblia não para procurar respostas e soluções para os nossos problemas, ou na família, ou nas finanças, ou dentro do meu coração. Nós temos que ler a Bíblia para conhecer Deus. Conhecer Deus. O conhecimento de Deus é o que nós mais precisamos. Quanto mais você conhece Deus, mais você será extremamente abençoado. Então não procure ler a Bíblia somente atrás de respostas para os seus problemas. Tente ler a Bíblia para conhecer Deus. O capítulo 6 do livro de Isaías não é só o chamado para um homem servir. É Deus se revelando. Através desse capítulo, nós temos um profundo conhecimento de quem é Deus. Quando você conhece Deus e vai aprofundando no conhecimento do Senhor, um culto começa a ter um outro significado. De modo que você nem liga mais se tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado. Se são cadeiras acolchoadas ou cadeiras duras. Porque a sua atenção está no Senhor. É conhecer Deus. E como você tem conhecido Deus, sua atitude hoje é prestar glória e adoração ao Senhor. Certamente nós viemos aqui para fazer exatamente isso. Por isso nós queremos observar o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, todo o capítulo, no seguinte tema: Deus nos usa na sua obra. E você, não só hoje, mas nos próximos domingos, dentro desse capítulo, você tem que pensar exatamente assim: como eu estou sendo usado por Deus na obra de Deus, como Deus me usa na obra dele. Estou sendo usado, estou me preocupando só com as coisas aqui desta terra,
quais são meus objetivos no conhecimento de Deus. E é pensando nisso que hoje nós vamos começar o primeiro dos 3 ensinos desse capítulo. E o primeiro ensino, que é muito claro, é que Deus é santo, santo, santo. É o primeiro ensino. Deus, ele é santo, santo, santo. O início deste capítulo é exatamente apresentar uma visão gloriosa da pessoa de Deus. Quem é o Senhor e como ele se revela. Um detalhe importante também é que esse capítulo 6 tem sido muito usado para pregar sobre a obra missionária. Só que, na verdade, o capítulo 6, ele trata da corte de Deus. É Deus na sua corte, julgando os pecadores. Esse capítulo trata exatamente disso, não da obra missionária. Pode ser chocante para alguns, mas nós vamos ver que é exatamente isso. Até porque, lá na frente, a gente vai observar que a missão do profeta é pregar uma mensagem que não vai trazer convertidos. É pregar uma mensagem de juízo para os pecadores de Jerusalém. Então, é uma mensagem difícil, mas isso é mais para frente. O que nós queremos observar aqui é que Deus está na sua corte. Deus é um rei todo-poderoso e soberano. Vamos ler então todo o capítulo 6, do verso 1 ao verso 13, e então vamos nos deter apenas nos 4 primeiros versículos. Diz assim, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar, a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Esse texto, ele deveria estar no início do livro do profeta Isaías, até porque é no ano da morte do rei Uzias, aqui, ali por volta de 740 a.C., quando realmente Isaías começa o seu ministério, vai até 700, 701 a.C., o ministério desse profeta. Você percebe que a mensagem que ele ia levar não era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de juízo e de condenação para os israelitas ali. Mas o Senhor, ele se apresenta como um Deus santo, santo, santo. E é isso que nós devemos aprender em parte desse texto sobre o Senhor nosso Deus, sentado num trono para julgar a humanidade, em especial aqui, Jerusalém,
mas de modo geral, toda a humanidade. E ainda hoje, o Senhor nosso Deus está sentado no seu trono para julgar a humanidade. Sempre que você prestar um culto a Deus, quer nesta igreja ou noutra, essa é a imagem que nós devemos ter do Senhor. É por isso que durante o culto não conversamos coisas que não têm sentido com o culto, né? Estamos focados no trono de Deus, porque não vivemos numa monarquia, mas se vivêssemos, teríamos uma melhor compreensão do que é um rei. E aqui não é qualquer rei, é o rei mais poderoso de todo o universo. Então, quando viemos cantar a este rei. Então, eu tenho que cantar o melhor que eu posso. Quando chegamos aqui para orar, temos que realmente orar ao Senhor. Quando chegamos aqui para ser desafiados pela mensagem, pelo um desafio missionário, temos que realmente ter os corações contritos, porque é o Senhor falando aos nossos corações para sermos usados por Ele. Quem não conhece Deus, no mínimo, o mínimo de profundidade, acha que vem para uma igreja para uma programação. Eu vim para uma atividade. Eu sou evangélico, então eu vim para uma atividade. Eu quero sair leve da igreja. É uma atitude humanista. Eu vim para a igreja para realizar os meus desejos e suprir as minhas carências e ansiedades. Essa pessoa não está conhecendo quem é Deus. Deus pode resolver minhas carências. Deus pode curar minhas ansiedades. Ele é o Todo-Poderoso. Mas tem algo acima disso. O próprio nome de Deus, a glória do Senhor. E é por isso, irmãos, que nós crentes em Jesus nos reunimos em congregação para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Isso nós devemos passar para os nossos filhos, né, em casa, nos cultos domésticos, momentos de oração, para que eles tenham todo esse respeito e reverência, porque o tempo muda. Eu sei que tem gente que não gosta mais de ser chamado de senhor e de senhora, né? Mas Deus não muda. Deus é o Senhor. Acabou-se. Ele é o Rei dos Reis. Ele não é qualquer pessoa. Os tempos mudam, mas Deus é o mesmo. E vai ser o mesmo. E está no trono. Ele é o Todo-Poderoso. A nossa irreverência da modernidade não deve se aplicar à nossa adoração diante do Senhor. E cada um de nós tem que ter isso em mente, para realmente ser um adorador, prestar um cântico de adoração que agrade minimamente ao Senhor nosso Deus. Veja que isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias, como nós mencionamos aqui, e isso nos conecta com Isaías 1:1. Vamos voltar rapidinho, Isaías capítulo 1, verso 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, veja que no período de Uzias, Isaías ainda estava ali, né, em um certo sentido, vivendo como profeta também. Só que foi só na morte de Uzias que ele teve o chamado, Deus se revela a ele para comissioná-lo para uma obra. E vamos ver que ele foi purificado para participar desta obra. Do capítulo 2 ao capítulo 5, que nós já estudamos, do livro do profeta Isaías, foi o período do reinado de Jotão, onde tanto Israel como Judá viviam em prosperidade econômica, militar. Eles estavam vivendo muito bem, só que espiritualmente muito distante do Senhor. E os reis não estavam em harmonia com o Senhor, e assim o Senhor não estava feliz nem com o rei, nem com a corte, nem com os profetas. Durante o período de Uzias, provavelmente Isaías era um dos profetas que vivia em pecado também. E a gente vai ver por isso que ele teve que ser purificado. Durante o período de Uzias, Isaías também vivia em pecados. Primeiro foi apresentado os pecados que existiam na nação de Israel e Judá, nos primeiros capítulos desse livro, para nós entendermos que Isaías também participou de alguns desses pecados. Por isso ele teve que ser purificado para poder servir ao Senhor. E não quero adiantar, mas já adiantando, temos que servir ao Senhor, irmãos, mas temos que ser purificados antes.
Quem quer servir ao Senhor tem que viver em santidade, não é verdade? Então, são critérios importantíssimos que o Senhor requer de nós. Você não tem como servir a Deus vivendo em pecados. É necessário arrependimento de pecado, confissão, para poder servir ao Senhor de modo que glorifique a Deus. Mas veja que como era no período do reinado de Uzias. Uma breve recapitulação para entender o período em que Isaías estava vivendo, período de prosperidade. Isaías, um profeta profissional, talvez um profeta acomodado, vivia na corte, vivia em Jerusalém, e estava ali condizente com a monarquia. Ele estava condizente com a monarquia até antes dessa purificação. Então, a Assíria era uma nação muito poderosa, no reinado de Acabe e de Jeú, mas depois começou a declinar. Então, no período de Uzias, Jotão, a Assíria não era um perigo. Então, não havia ameaças de guerra. As guerras sírias tinham acabado. No período de Uzias, os filisteus, os árabes, os amonitas, os edomitas, todos foram dominados e as fronteiras foram alargadas da nação de Judá. Então, eles estavam militarmente, economicamente muito prósperos. E, obviamente, era muito satisfatório para Isaías surfar nessa onda. Ou seja, viver segundo o regime do rei, em pecado, como o rei, a corte, as mulheres nobres, os profetas, todos estavam vivendo em pecado na nação de Israel. Por isso, Deus se revela e escolhe um. Na verdade, foi mais de um. A gente sabe que outros profetas também, na época de Isaías, como Oséias, também teve uma revelação muito dura de Deus na vida dele. Miqueias também viveu no período do profeta Isaías e estavam profetizando ao mesmo tempo em locais diferentes. A gente sabe que não foi só Isaías, mas ele, de modo todo especial, foi ali chamado pelo Senhor para sair dos seus pecados. Então, até os profetas caíam em pecados naquele período, mesmo conhecendo a revelação de Deus do Antigo Testamento. Quanto mais nós temos que estar atentos, mesmo crentes que já leram várias vezes a Bíblia Sagrada, ou que têm anos na sua peregrinação, temos que estar atentos, todos nós, para andarmos em fidelidade ao Senhor, senão vamos ser corrompidos pelos nossos próprios pecados. Perceba, então, que tudo isso acontece antes do cativeiro assírio, que foi em 722 a.C., né, e antes do cativeiro babilônico, séculos à frente. Então, era um tempo de prosperidade, mas a mensagem de Deus não era uma mensagem alegre, porque o povo, na sua prosperidade, não soube louvar e glorificar ao Senhor. Na sua prosperidade, o povo entrou e viveu em muitos pecados, tanto o rei como os profetas e como toda aquela corte. Então, nós estamos no capítulo 6 de Isaías, encerrando uma primeira parte do livro. Essa é uma primeira grande parte do livro, e provavelmente deveria estar no início, se seguíssemos uma ordem moderna, do começo para o fim, só que Deus quis colocar depois dessa parte, para mostrar o cenário de pecado que existia, para que Isaías se apresentasse como um pecador. Para servir a Deus, é necessário você se apresentar como um pecador. Sou um pecador e preciso do perdão do Senhor para servi-lo. Sem arrependimento de pecado, os crentes não têm como servir ao Senhor, porque esse serviço não é agradável a Deus. Olha então a visão de Isaías. Isaías 6, verso 1 novamente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Certa vez, quando eu estava dando aula para os jovens, um dos jovens me perguntou assim, estava falando sobre conhecer a Deus, a pessoa de Deus, e estava falando sobre um atributo de Deus, que se refere a Deus ser invisível. E, obviamente, os jovens muito espertos, né, um deles perguntou, se Deus é invisível, então como é que Isaías viu o Senhor sentado num trono? Na verdade,
essa foi uma imagem de Deus, uma manifestação de Deus. O Senhor, ele é espírito. A gente vê isso lá em João 4:24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Então Deus não é matéria. Então Deus essencialmente não está sentado num trono, né? Deus não está dentro de paredes, Deus não está em nenhuma dimensão. Deus é espírito. O que é um espírito? A Bíblia ilustra o espírito como um vento, né? Você sabe que existe, mas você não enxerga direito o vento, né? Ele bate em você, ó, a brisazinha, né? É um vento. Mas a palavra, tanto no hebraico como no grego, as línguas que compõem a escritura, no seu original, tratam do espírito como um vento, um sopro. Da mesma forma, Deus é espírito. Então, o Senhor, ele é de uma ordem que nós não entendemos. Para o homem entender quem é Deus e conhecer Deus, como foi que Deus se apresentou a Isaías, a Ezequiel, ao apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, como um grande rei sentado num trono. Quanto mais alto o trono, mais poderoso era o rei. Quanto mais degraus existiam ali entre o trono e a parte de baixo, mais poderoso era o rei. E quanto maior a sua veste, o seu manto real, mais poderoso ele era. Então, esta é a visão que Deus queria que Isaías enxergasse dele mesmo. Deus é este rei e Deus não mudou. É a mesma visão que nós devemos ter do Senhor, um rei todo-poderoso. E a imagem aqui, irmãos, é a de um soberano. Deus não somente é um rei todo-poderoso, como ele é soberano. E essa é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada e que nós devemos ter na nossa mente todo o dia. Porque nós fomos criados dentro de uma sociedade humanista, ateísta, que acredita no destino e que acredita no acaso. Foram anos, né, de sendo afetados de ensino ou de informações, e não tem como fugir disso. Você não tem como entrar numa bolha e não ser afetado pela doutrina humanista. Isso veio até nós. Destino, acaso, coincidências, e outras pessoas vão para o pior, né? O misticismo, o horóscopo, coisas terríveis por aí. Mas, na verdade, não existe nada disso. Nem destino, nem acaso, nem coincidências, nem o cosmo que rege todas as coisas. Isso não existe. O que existe é Deus, o Senhor nosso Deus, descrito aqui como sentado num trono. E ele coordena todas as coisas. E tudo que vai acontecer, porque Deus decretou que vai acontecer. No dia que você nasceu, foi Deus que decretou a sua existência. E no dia da nossa partida, é Deus que vai decretar. Já está lá, tudo determinado. Você pode fazer o que fizer para poder alterar, aumentar um dia a mais na sua vida e não vai dar certo. É no dia que Deus determinou. Porque tudo ocorre segundo a vontade de Deus. Não tem como fugir disso. Doutrina fundamental sobre a soberania de Deus. Deus está aqui sentado no trono, ele é o todo-poderoso, soberano sobre nossas vidas e não tem como fugir dessa verdade. Isaías 1:24, Isaías logo no início do livro diz assim: portanto diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel. Então, vamos só até essa parte. Veja como Deus é descrito. Ele é o poderoso de Israel. Isaías usa uma figura sobre Deus muito interessante ao longo do seu livro. Ele é o santo de Israel. Santidade, onipotência são os atributos, e soberania são os atributos de Deus que nós encontramos nesse capítulo. Então, este capítulo trata mais de Deus do que do próprio Isaías. Então, o capítulo não deve ser entendido como o chamado de Isaías ao ministério, mas sim a soberania de Deus, ao nos usar para a glória do seu nome na sua obra. Tudo é Deus, e nós somos o detalhe. Isso é muito importante. Invertemos as coisas. A igreja
é para a glória de Deus. A igreja não é para as necessidades humanas. Então não quer dizer que nós não podemos ser felizes e ter comunhão e nos ajudar uns aos outros. Isso é errado? Não, isso não é errado. Mas tudo tem que estar no seu devido lugar, para que o Senhor seja glorificado e igreja seja igreja. Igreja é igreja quando Deus está em primeiro lugar e ele é glorificado. A imagem de Deus sentado nesse trono evoca a sua soberania, o seu poder. Vejamos algumas verdades bíblicas sobre a soberania de Deus. Lá no Salmo 103, verso 19, nós lemos que Deus domina sobre todas as coisas que existem. Salmo 103, 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então veja bem, é muito forte isso. Deus estabeleceu o seu trono nos céus e de lá ele domina sobre tudo. Então tudo o que acontece aqui na terra é do querer de Deus, é o domínio de Deus. Nas coisas macro, como guerras, tsunamis e grandes tempestades, terremotos, como nas coisas micro, situações da minha vida, quando eu sofro um assalto, quando eu passo por uma dificuldade, tudo é gerenciado por Deus. Eu sei que eu só falei de desgraça aqui, mas também as coisas boas são gerenciadas por Deus, né? Quando Deus nos abençoa, cuida de nós e nos protege, e eu acho que são mais coisas boas do que ruins, muitas vezes nós não enxergamos, mas o Senhor nos abençoa enormemente, é a soberania de Deus em ação. E essa verdade deve nos ajudar a viver mais tranquilos. Deus está sobre o domínio. Se eu fui comprado pelo sangue de Jesus e Deus me deu tanta importância, mesmo sem eu ter, é entregar nas mãos do Senhor. Ele é o soberano. Ele fez uma aliança comigo, onde eu não entrei com nada, e ele entrou com Jesus Cristo, morrendo numa cruz, para realizar essa aliança, esse contrato, esse acordo. Então, eu posso ficar tranquilo. Não ficamos. Muitas vezes essa é a realidade. Por quê? Porque não confiamos no Senhor como deveríamos. Essa é a realidade. E é isso que nós devemos enxergar. Isso significa o quê? Senhor, preciso confiar mais em Ti. E sabe qual é a história da vida do crente? É a peregrinação na terra, confiando cada vez mais no Senhor. A cada vez mais, eu acho que eu confio em Deus. Acontece uma dificuldade aqui, eu vejo que eu não confio tanto assim no Senhor. Tenho que confiar mais. E aí vou buscando ao Senhor. E todos nós estamos nessa caminhada para conseguir confiar mais no Senhor, porque Ele domina tudo. Ele é o Senhor de tudo. Eu não posso, não tem como eu ir contra essa verdade. Eu oro, e até minha oração é contada no plano e nos decretos de Deus, mas o Senhor sempre vai fazer aquilo que Ele determinou. Olha ainda sobre a soberania de Deus. Lá em Isaías 66, verso 1. Deus fez todas as coisas, tudo veio a existir por causa dele. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, o Senhor fez todas as coisas. Tudo é dele. O templo feito em Jerusalém para que Deus habitasse é uma mera ilustração, é uma figura, porque Deus não está lá dentro, entendem? Então, a ideia é que o Senhor fez todas as coisas e que Deus não precisa de nada. E no final, veja que a maior parte do versículo é exaltando Deus e mostrando o quanto Deus é todo-poderoso. E no final, eu olharei para um homem. Mas que homem, ser humano, eu vou olhar? É para o que treme diante das minhas palavras. Porque o homem que treme, o ser humano que treme diante das palavras de Deus, é o arrependido dos seus pecados. É o contrito, é aquele que entende que eu estava perdido e Jesus Cristo morreu numa cruz para me tirar desta perdição.
e me trouxe para perto de Deus. Hoje, a despeito das circunstâncias ao meu redor, eu tenho todos os motivos. Eu posso não estar, mas eu tenho todos os motivos do mundo para ser feliz. Porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus, você que creu no Senhor Jesus Cristo. Você tem todos os motivos do mundo para ser feliz. Pode não estar, mas é aí que entra a Bíblia Sagrada. Por que não estou feliz e realizado se Jesus morreu na cruz pelos meus pecados? E aí você vai fundo no seu coração. E aí você vai começar a perceber que tem algumas áreas que você precisa se converter. Que tem algumas áreas que ainda não foram transformadas na sua vida. Externamente, talvez esteja muito bem, livre de vícios, né, livre de certas situações de pecado, eticamente aceitável dentro da igreja de Jesus Cristo. Mas e o coração? Então, áreas do nosso coração precisam ser quebradas, refeitas, transformadas. E que só você sabe ou vai conhecer, e só Deus pode transformar. Quem é contrito, como é dito aqui em Isaías 66, o aflito e abatido de espírito, é o que Jesus falou lá no Sermão do Monte, o pobre de espírito é esse. Esse é feliz. Jesus falou das bem-aventuranças. Por que esse é feliz? Porque é esse que Deus vai atrás. Porque esse pobre aflito é porque ele está arrependido dos seus pecados. Esse pobre e aflito aqui, o abatido de espírito, ele ouve a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é um mero livro, é a autoridade de Deus na nossa vida. O crente não precisa de ninguém perturbando ele para ele fazer as coisas. Está na Bíblia. Estando na Bíblia eu leio, eu vivo, buscando força no Senhor para viver segundo a vontade de Deus. Então, veja quem é o Senhor. Fez todas as coisas, Deus não precisa de nada, nós é que precisamos do Senhor, e espero que todos sejamos estes aflitos e abatidos, que reconhecem que precisam de Deus, e também esses que tremem diante da palavra do Senhor. Deus é soberano sobre tudo, porque somente Ele é Deus e não há outro. Não existe. Não existe outro poder, não existe outra força, não existe para onde correr, só tem Deus. Deuteronômio 4:39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, e nenhum outro há. Deuteronômio 4:39, o povo não estava perdido em pecados nesse momento. Essa era a segunda geração. A primeira já tinha morrido, os 40 anos ali rodando do deserto por pecados. Essa era uma nova geração, trabalhada por Moisés para entrar na terra prometida. Mas Deus quis mostrar àquele povo um ensino muito simples, mas difícil para nós, muitas vezes. Só o Senhor é Deus. Deus dizendo para o povo, só eu sou o Senhor. Deus dizendo para o povo, não há outro. Irmãos, se só Deus é o Senhor, quem eu vou suplicar o auxílio? Para quem? Para Deus. Então, quando você está aflito e abatido, o que você deve fazer? Orar? Se prostre, busque a Deus em oração, clame ao Senhor pelas respostas, e o Senhor há de responder. A questão é que no momento das aflições, nós crentes em Jesus procuramos respostas em todos os lugares e esquecemos que só o Senhor é Deus, soberano sobre tudo, o Todo-Poderoso, nosso Pai, por sinal, baseado na adoção que recebemos pelo sangue de Jesus Cristo. E não sabemos nos achegar ao Senhor e orar. Senhor, sou um pecador, perdoa-me os meus pecados. Senhor, eu preciso disso, para poder glorificar o nome do Senhor. Senhor, estou passando essa aflição, preciso que o Senhor me ajude, ou resolvendo, ou dando forças, para que eu possa glorificar e honrar o nome do Senhor. Essa é a nossa oração diária.
Às vezes demora a resposta de Deus, mas ela chega no tempo certo. O Senhor é Deus, soberano sobre tudo, não há outro. Outro detalhe sobre a soberania de Deus é que toda riqueza, toda glória, força e poder vem de Deus. 1 Crônicas 29, 12. 1 Crônicas 29, 12 diz: riquezas e glória vêm de ti. Isso aqui é Davi falando. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Domínio é de Deus, o governo é de Deus, a força é de Deus, o poder é de Deus, não é de nós mesmos. O humanista vai ressaltar a força da humanidade. A humanidade é forte, ela vai conseguir, ela venceu muitas batalhas. Não, está errado. A humanidade é extremamente fraca. A humanidade está corrompida pelos seus pecados. A humanidade é egoísta e só pensa em si. Essa é a realidade bíblica sobre a humanidade. Deus, o Senhor, tem todo o poder e força. E é Ele que nos fortalece para vivermos segundo a vontade dEle. Não tem como você amar a sua esposa se não for pela força do Espírito Santo de Deus. Não porque ela não seja uma excelente esposa, que eu sei que ela é, mas é porque nós, homens, somos pecadores, e se o Senhor não agir em nós, nós não conseguiremos amá-las como devemos amá-las. Da mesma forma, a esposa para com o marido, e os irmãos uns para com os outros, e os filhos para com seus pais, e os pais para com seus filhos, se não for o Senhor, não vamos conseguir, irmãos. Toda força, todo domínio, tudo está no Senhor. Por isso que Ele é o soberano sobre tudo. E Deus está tão perto de nós, tão perto, a qualquer instante. Você não precisa nem fechar os olhos para orar. A gente fecha por questão de concentração, mas você pode orar de olhos abertos, a qualquer hora, a qualquer instante, e simplesmente suplicar a força do Senhor na sua vida. Certamente, o Senhor há de te visitar e te fortalecer, porque é assim que o Senhor faz. Davi reconheceu isso. E esse capítulo 29 de Crônicas é maravilhoso, não vai dar tempo de ler tudo, mas ele reconhece que tudo vem de Deus. O povo ofertou ouro, prata, madeira, muita coisa, pedra preciosa, para a construção do templo, que Salomão veio a construir. Mas olha a mente de Davi, ele comungando com Deus, na intimidade com o Senhor, ele diz: Senhor, o teu povo te deu isso voluntariamente, mas na verdade tudo vem de ti. Então eles deram uma coisa que não era deles, né? Que era tua, e eles só repassaram. E é verdade, pensando nessas questões materiais, toda riqueza, glória, força e poder vem de Deus. Então nós temos que estar felizes com a nossa condição hoje. Foi Deus que nos deu. Se você está insatisfeito com a sua condição hoje, você não está glorificando ao Senhor. Isso não quer dizer que você não possa, obviamente. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer isso porque eu quero uma condição melhor para minha família. Isso não é pecado, mas a falta de satisfação com a provisão soberana de Deus no hoje é pecado. Eu tenho que estar satisfeito com a provisão de Deus hoje. O Senhor é soberano desde a eternidade. Deus sustenta o mundo ao nosso redor. Lá em Salmo 93, verso 1, nós lemos: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Veja que é um relato de Deus reinando no seu trono. E diz que o Senhor firma o mundo, e o mundo não vacila, ou seja, ele não pende. Já imaginou se o planeta Terra saísse da sua órbita um pouquinho? Certamente todos nós morreríamos, ou queimados ou congelados, uma forma ou de outra, se saísse da sua órbita. O mundo está no lugar perfeito, o planeta Terra está no lugar ideal. Se estivesse fora da rota que ele está hoje, não haveria ambiente propício para a humanidade. Coincidência? Claro que não. Ciência? Claro que não.
né? Embora tenha os elementos da ciência, das leis da física, que estão aí, mas sobre o controle do Senhor nosso Deus. O Senhor firma todas as coisas, sustenta todas as coisas, desde a eternidade. Você já parou para pensar? Esse Deus, ele é o autor da Bíblia Sagrada. Foi a este Deus que você veio hoje aqui adorar, entoar um cântico. Parou para pensar nisso? Amanhã você vai acordar, se Deus quiser, né? E você vai poder orar ao Senhor, vai conversar com este Deus que sustenta o planeta. Você já entendeu o que é isso? Se você não fica deslumbrado com o Senhor, tem algo errado. Você não está profundamente apaixonado pelo Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, que te salvou pelo sangue do Filho dele. Temos, irmãos, que refletir nesses textos e observar como é o reinado de Deus, a soberania de Deus, porque foi isso que Isaías viu. E a reação de Isaías é a mesma reação que nós devemos ter. Olhe ainda, Deus muda os tempos, remove reis, dá sabedoria a quem quer. Deus sabe o que está nas trevas e mora na luz. Ele é onisciente, soberano sobre tudo. Está tendo guerra na Ucrânia. Foi Deus que colocou o Putin lá na Rússia e o Zelensky na Ucrânia. Ah, mas e a democracia? Não sei nem se tem isso na Rússia, mas o fato é que foi Deus que colocou ele lá. E é Deus que controla. E tem guerra porque Deus quis que tivesse guerra. E vai acabar no dia que Deus quiser que acabe. E se for uma terceira guerra mundial, vai ter, porque é Deus que comanda. Não estou entrando aqui na questão de soberania de Deus e responsabilidade humana, não temos tempo sobre isso. Tivemos uma série de mensagens sobre isso nas quartas-feiras. Perde a quarta-feira, aí você perde as mensagens, acaba perdendo também, né? E algumas nem gravam, viu? Então, nem desconfie na internet, não. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor domina sobre tudo. Um dos textos que fala disso de maneira maravilhosa está lá em Daniel, capítulo 2, verso 20. Olha aí, Daniel 2, 20. Disse Daniel. Daniel tinha acabado de revelar, interpretar o sonho aqui de Nabucodonosor. O pescoço dele estava em risco, como de todos os sábios ali, e ele não só revela o sonho, como interpreta. Olha a postura de Daniel. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Olha como Daniel conhecia Deus. Imagine que você é o Steve Jobs. E aí você criou essa tecnologia fantástica do touch no seu smartphone. Todo mundo, né, mexe com o dedinho fácil, né? Beleza, mexe, até as crianças. Eu já vi pai andando no carrinho, a criança no berço, aí tinha um suporte para o celularzinho, a criança ia lá e tocava, para mudar o desenhozinho. Já pensou? Não façam isso. Mas o fato é que a tecnologia é maravilhosa. Aí o Steve Jobs, ele desenvolveu essa tecnologia e, obviamente, porque ele não tinha uma fé no Senhor, ele se arrogou e achou que ele era uma pessoa muito inteligente. Não é verdade? E, infelizmente, faleceu, até onde eu sei, sem crer no Senhor Jesus Cristo. Mas se o Steve Jobs tivesse crido em Jesus e tivesse desenvolvido essa tecnologia, o que é que ele ia dizer? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é quem dá a inteligência, Ele é quem dá as condições, Ele é quem proporcionou todos os recursos para eu chegar nessa descoberta. Se não fosse o Senhor, eu não teria percebido a tecnologia do touch. Toda glória é para o Senhor. Percebe? Da mesma forma tem que ser com as nossas vidas. Tudo que você conquistou, o que você fez, o que você construiu na sua vida, sua família, tudo que você tem de bom, saiba disso, foi Deus. Tudo que tem de ruim,
ou talvez de pecado, ou de situações complexas, aí você bota na sua conta. Eu boto na minha conta, foi o meu pecado, porque eu escolhi não obedecer ao Senhor. Essa é a matemática, esse é o ensino de Deus. Daniel nos ensina isso de maneira excelente e maravilhosa. Daniel ainda diz lá, no capítulo 4, verso 35, na verdade, Nabucodonosor, penso eu que depois de convertido, Daniel 4, 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ninguém pode questionar Deus. Ninguém pode segurar, impedir a vontade do Senhor. E o Senhor vai exercer a sua vontade. Ele é o Deus soberano e todo-poderoso. Quando Isaías teve esta visão, Isaías 6, verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele viu o Deus soberano e todo-poderoso. Isaías estava em pecado, um profeta, na corte de Jerusalém. Ele vivia em pecado, como outros profetas daquela época, como os reis viviam em pecado, abastados, vivendo um momento muito economicamente feliz, militarmente bem-sucedido, mas o povo estava longe de Deus. Assim, irmãos, nós temos que enxergar a nossa vida. Não é interessante termos certos sucessos nesta sociedade e fracasso no nosso relacionamento com Deus. Não é interessante. Não compensa. Não vale a pena. O Senhor soberano sobre todas as coisas, Ele ama o aflito, Ele ama aquele que treme diante da sua palavra. Aquele pecador que reconhece: eu preciso de Deus. Por hoje ficamos aqui no livro do profeta Isaías e vimos só o verso 1, mas no próximo domingo vamos observar mais sobre como foi que Isaías percebeu esse Senhor todo-poderoso e soberano sobre a vida dele. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado, porque podemos chamar o Senhor de Pai, porque a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade, que um pouquinho tentamos exaltar hoje à noite, é tão enorme que é muita intimidade que o Senhor nos dá, baseado no sacrifício de Jesus, para podermos chegar diante de ti, do Senhor, e chamá-lo de Pai. Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos a realidade da vida ao nosso redor e enxergar as coisas segundo a mente de Cristo e vivermos para a glória do teu nome. Infelizmente, por conta ainda desta natureza de pecado, os nossos olhos não enxergam a verdade como é do mundo ao nosso redor. E nós, crentes em Jesus, acabamos nos distraindo da missão. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados e a estarmos vivendo para a glória do teu nome. É o que eu oro e peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.